Queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui para gravar mais uma pré-aula dentro do tema Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, que é o tema da nossa revista de estudo bíblicos aqui do Ministério Caminho Santo, do mês de janeiro até o mês de março de 2020. O assunto de hoje é o tema A Vinda do Senhor Jesus em Glória. Nós temos um texto bíblico, daqui a pouquinho nós vamos analisar esse texto bíblico, e o tema A Vinda de Jesus em Glória, ele está dividido em 3 tópicos aqui na nossa revista de estudo bíblico, que nós queremos comentar, nós queremos trazer alguns subsídios, para poder nós compartilharmos com os nossos irmãos que estão espalhados aí, aonde tem o Ministério Caminho Santo. O primeiro ponto diz que a vinda de Jesus em glória será uma manifestação gloriosa. E nós, desse ponto, de que nós vamos falar sobre a vinda do Senhor como uma manifestação gloriosa, primeiro nós vamos tirar umas dúvidas, depois nós vamos mostrar que Jesus vai voltar como rei, e nós vamos mostrar o cortejo, as pessoas que acompanharão Jesus durante a sua vinda em glória. Nós tirando dúvida aqui no nosso estudo bíblico, a primeira dúvida que nós queremos tirar, e essa talvez seja a maior dúvida de todos, é que a segunda vinda de Cristo ou a volta de Jesus, tudo é a mesma coisa. Às vezes você vai ver as pessoas falando sobre a segunda vinda de Cristo, outra vez você vai ver as pessoas falando sobre a volta de Jesus. Por que a segunda vinda de Cristo? Porque Jesus já veio uma vez, quando ele nasceu lá em Belém da Judéia, quando ele cresceu, e quando pregou, e quando foi crucificado lá em Jerusalém, fora dos muros da cidade do Calvário, e depois voltou aos céus. Então, quando ele voltar a segunda vez, então está dizendo que é a segunda vinda. Agora, a volta de Jesus é porque Jesus já foi, né? Jesus esteve aqui, ele foi, e outra vez ele vai voltar. Só que esse evento chamado a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Jesus, ele está dividido em 2 partes. A primeira é o arrebatamento da igreja, que acontecerá a qualquer momento. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, e após o arrebatamento, 7 anos depois do arrebatamento, vai estar acontecendo após o arrebatamento, durante 7 anos, a grande tribulação aqui na terra, e o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro nas regiões celestiais. A igreja vai estar sendo galardoada, vai estar se unindo para sempre a Cristo nas bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra o mundo vai estar passando pela grande tribulação. Então, essa dúvida nós já estamos tirando aqui agora. A vinda do Senhor em glória é aquele momento em que Jesus, 7 anos após o arrebatamento, vai voltar à terra. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que eis quem vem com as nuvens e todo olho o verá, e até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, a vinda de Jesus em glória é o acontecimento que é a segunda parte da segunda vinda de Cristo ou da volta de Jesus. O segundo subponto aqui do nosso tópico diz que Jesus voltará como rei. Eis que eu vi o céu aberto, João diz, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, versículo 11. Após as bodas do Cordeiro, Jesus voltará com os santos, ou seja, com a igreja, como prometeu aos seus discípulos. Jesus prometeu quando isso aqui? Quando Jesus, lá no Monte das Oliveiras, Jesus levou os seus discípulos para o Monte das Oliveiras fora de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e a Bíblia diz que de repente Jesus começou a subir na vista deles, e Jesus foi levado aos céus, ele foi encoberto com uma nuvem, e os discípulos estavam ali admirados, e estavam ali admirados com aquela situação, e de repente poderiam começar a sofrer, e de repente quando eles estavam olhando para o céu, aparecem 2 varões, 2 anjos, e aqueles anjos dizem assim para aqueles discípulos, que a Bíblia diz que era em torno de 500 irmãos, estavam ali os apóstolos, e mais um grupo de outros discípulos, que dava em torno de 500 irmãos, a Bíblia diz. E aqueles anjos dizem para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir um dia, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, da mesma forma que vocês viram Jesus subir, vocês vão ver Jesus descer. Esse texto tem 2 implicações. A primeira delas
diz respeito ao arrebatamento da igreja, que é a primeira parte da segunda vinda de Cristo. Porque a Bíblia mostra que apenas os discípulos, apenas aqueles 500 irmãos, foi que viram Jesus subir. E a promessa é que da mesma maneira que os crentes viram Jesus subir, os crentes vão ver Jesus descer, Jesus voltar nas nuvens do céu. Então, para nós que somos igreja, para nós que somos discípulos, Jesus está prometendo num primeiro momento que ele vai voltar só para nós. Só nós vamos vê-lo. Se só aquela geração de 500 discípulos viram Jesus subir, a promessa é que só nós que somos os discípulos de hoje, que estaremos vivos, e aqueles que estão mortos vão ressuscitar nesse dia, é que vão ver, o Senhor vai voltar somente para a sua igreja num primeiro momento. No entanto, esse texto tem uma segunda implicação, porque o Monte das Oliveiras é o lugar onde Jesus subiu. Então, da mesma forma que você viu ele subir, ele vai voltar, ou seja, Jesus vai voltar também uma segunda vez lá no Monte das Oliveiras. O profeta Zacarias, no capítulo 14 do seu livro, no versículo 4, ele diz assim, falando dessa volta de Jesus: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade se apartará para o sul. Ou seja, como eu estava explicando agora, nessa questão de dúvida, na questão de Jesus voltar como rei, o Senhor vai voltar, na segunda vinda dele, ele vai voltar lá no Monte das Oliveiras, porque 7 anos antes ele voltou para a igreja, assim como aqueles discípulos esperavam, e só eles viram. 7 anos antes dessa segunda vinda em glória, só a igreja vai perceber e vai ver e vai participar do arrebatamento da igreja. Agora, na vinda de Jesus em glória, ele vai voltar lá no Monte das Oliveiras, como ele subiu, a segunda implicação daquela mensagem que os anjos disseram, e aí todo olho verá, que é o que nós estamos estudando aqui. Jesus vai voltar como rei, a Bíblia diz que ele vai voltar, e João viu montado num cavalo branco, e chamava-se Fiel e Verdadeiro, volta para cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz, e ele vai voltar para julgar e pelejar com justiça, que é o caráter de Deus. E o cortejo que vai acompanhar o rei, e seguiam-no os exércitos dos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isso aqui é tanto a igreja como os exércitos celestiais, os anjos de Deus. A Bíblia diz que a igreja, quando for galardoada, ela vai ser vestida de vestes brancas, e essa veste branca vai ser linho fino, branco e puro, que são a justiça dos santos, ou seja, aqueles que foram justificados por Jesus e viveram de acordo com a sua palavra e foram salvos, foram levados para o céu. Justiça significa santidade prática, aquele que consegue viver a palavra de Deus, ajudado pelo Espírito Santo. Existe uma pergunta recorrente que nós vamos responder agora, procurar responder, sobre a volta de Jesus aqui na terra. Nós fizemos algumas anotações aqui. Alguém pode perguntar, por que Jesus precisa voltar aqui na terra? Por que Jesus não resolve lá do céu mesmo, lá das nuvens do céu, e destrói? Não, Jesus precisa voltar na terra porque a Bíblia diz assim, os profetas disseram assim, Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim, por isso que Jesus vai vir novamente aqui na terra mais uma vez. Talvez alguns de nós, por exemplo, algumas pessoas perguntam, por que Jesus tem que voltar aqui na terra? A Bíblia diz que quando Jesus veio aqui na terra a primeira vez, ele foi desprezado, humilhado, mas mesmo nessas situações adversas, ele venceu a morte e venceu o pecado e ressuscitou e voltou ao céu, cumpriu a parte daquela missão que lhe estava reservada naquele momento, porque a Bíblia diz que ele viria sim, que ele viria e que os homens olhariam para ele. O profeta Isaías disse isso, que os homens olhariam para ele, não veriam beleza alguma, iam reputar ele como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele estava aqui para cumprir a palavra de Deus. O profeta Miqueias disse que ele ia nascer lá em Belém, e tu, Belém de Efrata, pequena és entre a cidade de Judá, de ti nascerá o Salvador do mundo. Enfim, Jesus veio cumprir aquela parte que estava predito nas Escrituras, e ele voltou ao céu para cumprir uma outra parte,
Porque o ministério de Jesus é o ministério de profeta, o ministério de sacerdote e o ministério de rei. Quando ele esteve aqui na terra a primeira vez, Jesus exerceu o ministério de profeta. Quando ele morreu na cruz do Calvário e voltou aos céus, na cruz do Calvário ele apresentou o seu sacrifício como sacerdote e também como sacrifício que o sacerdote apresenta a Deus. Ele voltou ao céu e se assentou à direita de Deus e exerce a função de sumo sacerdote, de sacerdote diante de Deus. Na segunda vinda dele, na segunda parte, na vinda dele em glória, Jesus vai voltar como rei. A Bíblia diz que na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, por que Jesus tem que voltar aqui na terra? Porque Jesus veio a primeira vez fazer o quê? O pecado trouxe separação entre o homem e Deus. Jesus veio restaurar essa desunião. Jesus veio trazer o ministério da reconciliação e a partir daí nasceu a igreja e a igreja vai ser arrebatada. E 7 anos depois do arrebatamento, Jesus vem para cumprir a parte que diz respeito a Israel, porque a Bíblia diz que a grande tribulação, o período de 7 anos, depois que Jesus levar a igreja, é o período que resta nas 70 semanas do capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, para que Israel possa se converter e assim o Senhor Jesus possa voltar a essa terra para restaurar Israel, que é propósito de Deus. Deus tem uma promessa, um compromisso com Davi, de que Jesus, o seu filho, assentaria no trono de Davi e reinaria sobre um Israel restaurado e convertido. Jesus vai vir para restaurar Israel e para fazer isso. Deus tem um compromisso com Abraão, e toda aquela terra que Deus prometeu a Abraão, Jesus vem governar Israel, e Israel vai possuir toda aquela terra que eles não conseguiram possuir, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Por que Jesus vai vir na terra mais uma vez? Jesus vai ter que voltar à terra mais uma vez. A Bíblia diz, livro do profeta Daniel, quando Daniel teve a visão o rei Nabucodonosor teve o sonho da estátua, daquela estátua de ouro, de prata, de bronze e de ferro misturado com barro, que era a estátua que revelava os impérios gentílicos. O profeta teve uma visão que no final de tudo aquilo, uma pedra desceu do monte, uma pedra não cortada por mãos, e destruiu aquela estátua, e essa pedra é o reino de Cristo. Todas as nações desse mundo que experimentaram os governos daquela estátua, de governos humanos, corruptos, déspotas, pessoas cruéis, foram ministros na mão de Deus, mas foram pessoas cruéis, muitas idólatras. Alguns deles, como Nabucodonosor, Ciro e tantos outros, tiveram o privilégio de conhecer a palavra de Deus e podem ter se convertido, mas foram homens falhos aqui da terra. Então os seres humanos, depois de experimentar todo o governo daquela estátua, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Império Romano, e o que nós estamos vivendo hoje, sistema de democracia, que representa o ferro misturado com o barro dos pés da estátua, esse povo vai ter que experimentar o governo de Cristo, o governo perfeito, o governo de Deus. E por isso que Jesus vai vir, porque os gentios que experimentaram esse tanto de governo junto com Israel, eles vão ter o privilégio, se quiserem, de participar do milênio. Por isso também que Jesus veio aqui na terra instaurar um reino aqui nessa terra. Por que Jesus precisa voltar a essa terra? Nós estamos respondendo essa pergunta. Jesus precisa voltar a essa terra porque primeiro Jesus veio para a redenção do ser humano. E lá na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço e nos trouxe de volta. A redenção é pagar o preço no lugar de alguém, comprar, pagar uma dívida. E Jesus fez isso. Mas a Bíblia diz que além de redimir o homem, além de destruir o poderio gentílico, que o anticristo vai ser o último representante do império gentílico, que vai ser destruído por Jesus quando ele voltar em glória, que todo olho verá. E Jesus vai instaurar o milênio. Mas também a Bíblia diz que a natureza, que após o pecado de Adão lá no Éden, foi amaldiçoada. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 20, e também até o versículo 22, a Bíblia diz que essa natureza, ela geme por causa dessa maldição. O pecado
aquilo que o primeiro mordomo, que era o homem, fez, que foi desobedecer a Deus, trouxe maldição não só sobre ele, mas também sobre a natureza. E Jesus veio desfazer as obras do diabo, e a principal obra do diabo é o pecado. E foi resolvido o problema do pecado em relação ao ser humano lá na cruz, e resolvido o problema do governo gentílico na derrota do anticristo, cumprindo mais uma parte da palavra de Deus, Jesus também vai redimir a natureza, porque a Bíblia diz que quando Jesus aparecer, o sol escurecerá, a lua não dará o seu esplendor. Está escrito aqui no texto, do nosso texto bíblico, né? Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, e aí aparecerá o sinal do Filho do Homem, né? O Filho do Homem é o título messiânico de Jesus, um título onde Jesus, Messias, é aquela pessoa, aquele que viria para governar. Messias é o representante do governo divino, Messias é o ungido. A palavra Messias hebraica é a palavra Cristo. Messias e Cristo quer dizer a mesma coisa, aquela pessoa que Deus escolheu para poder instaurar o reino de Deus e governar, e essa pessoa é Cristo, para governar vidas, para governar as nossas vidas. Jesus, através do Espírito Santo, tem nos dado condição de nós colocarmos a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador e como Senhor. O Senhor Jesus governa nossas vidas, e Jesus esse era o Messias, esse é o Cristo que os judeus esperavam para sentar no trono de Davi, esperava como um político, mas Jesus veio primeiro restaurar aquilo que o pecado tinha destruído. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e quando ele voltar a segunda vez, ele vai, enfim, implantar aquilo que os judeus esperavam, porque ele vai vir glorioso, montado no cavalo branco, como eles esperavam. Mas eles deviam ter acreditado lá, como os apóstolos, lá no tempo, para a salvação da sua alma, teriam evitado tanto sofrimento como eles tiveram. Então, naquele momento de Jesus voltar, a natureza, vai cair as estrelas do céu, como está dizendo aqui no texto, o sol vai escurecer, a lua, ou seja, vai acontecer uma redenção da natureza. Ou seja, Paulo diz que a natureza geme por causa da maldição, que a terra passou a produzir abrolhos, e todas essas coisas por causa da maldição do pecado. Então, quando Jesus voltar em glória, vai ter uma reforma da natureza. Não é que vai ter uma nova natureza nesse momento, vai ter uma reforma da natureza, porque assim como a redenção do pecado na vida do homem permitiu que o homem nascesse de novo e vivesse um período aqui na terra como uma nova criatura, restaurar sua comunhão com Deus, e depois, só depois da morte e da ressurreição, depois da volta de Cristo, que o homem vai viver, vai ter um novo corpo, vai ter uma nova atmosfera de vida e uma nova vida, que é a vida eterna. Da mesma maneira, a natureza vai ser restaurada, e durante o milênio a natureza vai voltar a ter aquela natureza bonita, onde o leão vai pastar junto com o boi, onde a cobra não vai picar a criança, o leão vai comer palha, ou seja, os animais vão ser como eram lá antigamente, antes da maldição da terra. Mas isso durante o milênio. No final do milênio, depois do juízo final, a Bíblia diz que Deus vai criar novos céus e nova terra, assim como Deus está fazendo com o ser humano. Nós agora estamos restaurados, mas ainda esperamos a redenção do corpo. Mas o nosso relacionamento com Deus, a nossa redenção daquilo que trouxe o relacionamento com Deus, já está feito. Então Jesus volta para redimir a terra também, e essa redenção é fazer a terra voltar a ser aquilo que ela era antes do pecado, antes da maldição do pecado, terra produtiva, terra abençoada, como era aquela terra que Adão tinha lá no jardim do Éden. Mas depois ainda Deus vai fazer novo céu e nova terra, assim como ele vai fazer na nossa vida depois, quando nós formos arrebatados. Glória a Deus. Mas por que Jesus precisa retornar, vir outra vez a essa terra? A Bíblia diz, irmãos, que após Jesus voltar a essa terra e fazer essas coisas que eu estava dizendo agora, existem razões para Jesus voltar aqui nessa terra. A Bíblia diz que quando Jesus voltar a essa terra, Jesus vai voltar também, porque Jesus prometeu para nós, que somos a sua igreja, que ele comprou com o seu sangue, lá na cruz do Calvário. Ele diz que essa igreja é formada de reis e sacerdotes.
E uma vez que Jesus nos chamou, Pedro escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, nos chamou para ser um sacerdócio real, e tendo inclusive dito aos seus discípulos em Mateus capítulo 19, versículo 28, que seus 12 apóstolos vão sentar no trono para poder governar as tribos de Israel, e prometido a todo aquele que for fiel até o fim, que nós, assim como ele venceu, nós também ele venceu e sentou no trono com seu Pai, nós assentaríamos no trono com ele, e que nós governaríamos as nações com vara de ferro. Jesus vai voltar para cumprir essa palavra. Porque essa palavra de que a igreja vai ser um reino sacerdotal, de que a igreja, os discípulos, os 12 apóstolos, vão sentar no trono para governar as 12 tribos de Israel, de que nós, a igreja, vamos ajudar no governo, vamos reger com vara de ferro, que nós vamos assentar no trono, assim como Jesus venceu e sentou no seu trono com o Pai. Isso vai acontecer na nossa vida durante o milênio. Então essas coisas, a palavra de Deus precisa se cumprir. Então, essas são as razões pelas quais o Senhor Jesus vai voltar em glória naquele dia. A razão principal que Jesus vai voltar, Jesus vai vir para poder salvar Israel. Jesus vai vir para derrotar o anticristo e implantar o milênio aqui na terra. Mas após a derrota do anticristo, a Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta, que durante 7 anos da grande tribulação estavam agindo aqui na terra com o poder de Satanás, eles serão lançados no lago de fogo, e todas aquelas nações que estão reunidas lá para destruir Israel serão mortas e só ressuscitarão no juízo final, 1000 anos depois da vinda de Jesus em glória. Então, assim que Jesus voltar em glória e destruir o anticristo, a Bíblia diz que ele vai se assentar num trono e ele vai julgar as nações. E na sua Bíblia diz que vão estar naquele dia as pessoas que durante a segunda metade da grande tribulação, anjos do Senhor, 3 anjos do Senhor vão pregar um evangelho chamado o Evangelho Eterno, e vai dizer para as nações desse mundo, os anjos vão passar aí pelo céu, e as pessoas vão ouvir os anjos pregando, vão ver os anjos pregando um evangelho que vai dizer que Jesus vai voltar nessa vinda em glória, e Jesus vai voltar para governar aqui na terra, que não é para as pessoas aceitarem o sinal da besta, que não é para as pessoas aceitarem adorar a besta e a sua imagem. E aquelas pessoas que ouviram essa palavra, eles não vão maltratar Israel, porque Israel, nessa segunda parte da grande tribulação, uma vez perseguido pelo anticristo, Israel vai descobrir que o Messias ainda não veio, e que aquela mensagem dos anjos anuncia que o Messias vem. Então Israel vai esperar, e o anticristo vai procurar destruir Israel, Então, quando Jesus voltar para salvar Israel, o anticristo com seus exércitos, os governos desse exército, vão estar cercando Jerusalém. E aí Jesus, uma vez que Jesus vai destruir aqueles exércitos e prender o anticristo e o falso profeta e jogar no lago de fogo, eles vão para lá 1000 anos antes de todo mundo, inclusive de Satanás, e a Bíblia diz que Satanás vai ser preso, vai descer um anjo do céu e vai prender Satanás no poço do abismo, que é aquilo que ficava entre as duas partes do Hades, quando o seio de Abraão ficava lá embaixo. Então Satanás vai ser preso, não vai ter poder nenhum durante o milênio. A Bíblia diz que Jesus vai sentar num trono e vai julgar as nações pela mensagem que eles ouviram dos anjos e o tratamento que deram a Israel. As nações que forem aprovadas, os estudiosos acreditam que o Senhor vai chamar os governantes, os presidentes, os reis dessas nações para poder fazer o julgamento. As nações que trataram bem Israel e não se aliaram com o anticristo, mas ouviram a pregação dos anjos, essas nações vão entrar no milênio, vão participar do governo de Cristo. Aquelas que não ouviram a pregação e que maltrataram Israel, que se aliaram ao anticristo para destruir Israel, os seus exércitos, além de ser destruídos, no dia essas nações também vão ser destruídas, pessoas vão ser destruídas, e elas também vão esperar o juízo final, os mortos, para que possa participar do juízo final, para serem condenados. Aí Jesus instaura o milênio, é o que também nós vamos estudar na próxima lição. Jesus vai instaurar o milênio aqui na terra, porque nesse período de 1000 anos, Jesus vai estar governando lá em Jerusalém, e como eu disse, nós, a igreja, os apóstolos do Senhor, nós vamos estar governando juntamente com Cristo.
É claro que no estudo sobre o milênio nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como vai ser isso, né? Então a vinda de Jesus em glória vai trazer, é gloriosa no sentido da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, mas ela também vai trazer recompensa para os ímpios, né? O Senhor é justo, a Bíblia diz que o nome é fiel e verdadeiro, e na batalha do Armagedon, o anticristo, o falso profeta e os seus reis serão derrotados pela espada que sai da boca do Senhor Jesus. Essa é a ferramenta que vai derrotar o anticristo na vinda do Senhor em glória. Então, como eu já disse, nós fizemos aqui um panorama, eu só quero responder aqui o questionário para ajudar o professor, e quando você tiver acesso a essa pré-aula e você não entender alguma coisa na revista, você sabe que pode procurar a mim. E se um dia Deus abençoar a sua vida, que você estiver assistindo esse vídeo aqui, você possa mandar ele para outras pessoas, porque Deus, a palavra de Deus é uma coisa que tem que ser compartilhada, né? O questionário diz assim, o questionário do nosso estudo diz assim: por que o Senhor Jesus é o centro da revelação humana? Onde é que está essa resposta? Na nossa introdução. A nossa introdução diz que o Senhor Jesus é o centro da revelação de Deus aos homens, é o centro da fé, da esperança e do nosso amor. Também é o centro da história. A sua vinda ao mundo dividiu a história em duas partes. E ainda mais, Jesus é o centro e o coração do plano da salvação, porque foi por meio dele que o Senhor Deus concebeu e realiza a obra da redenção da humanidade. Então, por que Jesus é o centro da revelação humana, a revelação de Deus aos seres humanos? Eu respondi assim: porque foi por ele que Deus concebeu, Deus teve a ideia, criou o projeto e também realiza o projeto de trazer a humanidade de volta para ele. Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro de tudo. A segunda pergunta diz assim: explique todo olho verá, que é o texto de Apocalipse 1, né? O texto lá de Apocalipse 1, versículo 7 ou 17, que fala sobre ele virá com as nuvens e todo olho, né? Todo olho o verá. É Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Como é que eu vou explicar isso? Mas devido à tecnologia, né? A Bíblia vai dizer que devido à tecnologia, as pessoas vão ver quando as duas testemunhas, 3 anos e meio antes da volta de Jesus em glória, as duas testemunhas vão ser mortas no centro de Jerusalém. Nós já estudamos isso lá atrás, por isso que eu estou falando superficialmente. As duas testemunhas, elas vão ser mortas e vai ficar 3 dias expostas lá no centro de Jerusalém, e todo mundo vai ver. Ver como? Através da televisão, através da internet que nós temos hoje. Você sabe que é possível fazer isso. Então, dessa mesma forma que as pessoas viram as testemunhas mortas e depois viram elas ressuscitar depois de 3 dias e meio e subir ao céu, da mesma forma todo olho vai ver o Senhor Jesus vir em glória, porque vai ser uma coisa que todo mundo vai, do querer de Deus, e Deus vai usar a tecnologia, vai usar os meios para que todas as pessoas podem ver, né? Terceira pergunta diz: por que essa segunda fase da vinda de Jesus é em glória? Porque a primeira vez que Jesus veio aqui, Jesus veio como cordeiro. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, como nós já explicamos, para trazer de volta o homem, trazer a redenção do homem. Agora Jesus vem em glória, que Jesus vem coroado de rei, com a sua igreja, com os exércitos do céu, para implantar um reino aqui na terra, para mostrar, para acabar de vez com o reino dos homens, dos impérios gentílicos aqui da terra. O anticristo vai ser o último, vai ser derrotado por Jesus, e a partir daí Jesus vai implantar o seu reino aqui na terra. Por isso que essa fase é chamada da vinda de Jesus em glória. Explica a prisão de Satanás. Como é que eu vou explicar a prisão de Satanás? A Bíblia diz que um anjo desceu do céu. Apocalipse capítulo de número 20, versículo 1 diz assim: e eis que eu vi, João está dizendo, eu vi um anjo descer do céu. A Bíblia nem diz que anjo que é, a Bíblia diz que é um anjo que desceu do céu, né? E ele tinha a chave do abismo nas suas mãos e uma cadeia, uma coisa para prender. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Eu sempre digo que as pessoas, o que legitima o poder de Satanás é o pecado. Se não tem pecado, Satanás não tem poder contra a vida de ninguém, porque o que legitima é o pecado. No céu não tem pecado.
Então não precisa mandar o anjo mais poderoso do céu para poder amarrar o diabo, basta estar debaixo de uma ordem de Deus, assim como eu e você, se nós tivermos uma vida de santidade, debaixo da direção de Deus, o inimigo não pode nos resistir, ele vai tentar, mas vai ser derrotado no nome de Jesus. Então Satanás vai ficar preso no poço do abismo. Esse Satanás está preso, todos os demônios também estão presos. Prendeu o chefe, prendeu todo mundo, e durante 1000 anos ele não tem poder de fazer nada, mas está preso lá no poço do abismo, até que se cumpra os 1000 anos, e a Bíblia diz que depois de 1000 anos ele vai ser solto, e aí ele vai ter liberdade para trabalhar nas nações, para provar aquelas pessoas. As pessoas têm experimentado governos corruptos o tempo todo, governos difíceis de homens egoístas, como eu disse, que é o sistema gentílico, e aí as pessoas vão experimentar 1000 anos de governo de Cristo, justiça, bênção de Deus, coisa tremenda, governo sem igual. Mas aí Satanás vai provar essas pessoas, assim como nós somos provados. Todo mundo tem que ser provado para ser aprovado. E aí Satanás vai provar essas pessoas, vai enganar muita gente, infelizmente vai ter uma revolta novamente, a sua derrota final. Explique bodes e ovelhas no juízo das nações. Como eu disse, após Jesus voltar, vencer o anticristo, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e prender Satanás, Jesus vai instaurar uma coisa chamada juízo das nações lá no vale de Josafá, aonde ele vai julgar as pessoas como elas trataram Israel através da mensagem de ouvir o evangelho eterno pregado pelos anjos. Então, nesse julgamento, a Bíblia diz que lá vai ter os bodes, as ovelhas e os irmãos. Os irmãos em Israel, eles estão ali só para a questão de ajudar no julgamento, porque já se converteram quando viram Jesus voltar em glória. São irmãos do Senhor segundo a carne. Agora, os bodes e as ovelhas são aquelas nações, aqueles povos que aceitaram esse evangelho pregado pelos anjos e não aceitaram o sinal da besta e nem ajudaram o anticristo a oprimir Israel. Os bodes são aqueles que ajudaram o anticristo, que não ouviram a mensagem e oprimiram Israel junto com o anticristo, serão condenados, não entrarão no milênio. E as ovelhas, que são as outras nações que ouviram a palavra pregada pelos anjos, evangelho eterno, como nós dissemos lá no estudo da grande tribulação, e não oprimiram Israel, não se juntaram ao anticristo e nem participaram do sinal da besta, essas coisas que estão muito em evidência no final da grande tribulação, na segunda metade. Essas pessoas participarão do milênio. Deus abençoe a sua vida, até a nossa próxima aula, que Deus possa continuar nos abençoando, que nós estejamos preparados para voltar com Cristo naquele dia, porque Ele vem buscar a igreja no arrebatamento. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.